impulso. Como já vimos, para que um corpo entre em movimento, é necessário que haja uma interação entre dois corpos. Se considerarmos o tempo que essa interação acontece, teremos um corpo sob ação de força constante, durante um intervalo de tempo muito pequeno. Este será um impulso de um corpo sobre o outro. A fórmula é a seguinte: impulso é igual a força vezes tempo. Exemplo: a gente tem uma bolinha, pode ser qualquer outra bolinha, mas vamos ao exemplo bolinha de bilhar, que ela bate, no primeiro exemplo, com 2 metros por segundo. Ela vai da esquerda para a direita. E ela volta com 50 newtons de força. E a massa da bolinha é 2 quilos. E esse tempo que ela ocorre para ela bater é 0,1 segundo. Qual é a velocidade? Vamos supor que quando ela vai para a direita é positivo e quando ela vai para a esquerda é negativo. Vamos fazer a conta agora. Vamos fazer a conta. Impulso é igual a quantidade de movimento, menos 50 por causa da força que ele volta, vezes o tempo, que é 0,1, igual a massa vezes velocidade final, vezes massa vezes velocidade inicial. Então, menos 50 vezes 0,1 dá menos 5, igual a 2, que é a massa, vezes velocidade final, menos 2, que é a massa de novo, vezes velocidade inicial. Como visto, a gente não tem a velocidade final, a gente vai calcular, por isso colocamos V. Então, menos 5 é igual a 2V, menos 4. Menos 5 mais 4 é igual a 2V. Repare que a gente passou o 4 para o lado da esquerda, junto com o 5. A gente vai ver por que a gente passou isso. Aí depois a gente vai inverter os resultados. Menos 5 mais 4 é menos 1. No caso ali, ele ficaria do lado da esquerda. A gente passou ele para a direita. E o 2V a gente passou, que era para a direita, passou para a esquerda. E depois a gente retornou com ele para a direita. E ficou V é igual a menos meio, que pode ser apresentado na forma de fração ou decimal, que no caso a gente fez as duas, e fica menos meio metro por segundo. Então essa seria a velocidade final. Quantidade de movimento. Se observarmos a partida de bilhar, veremos que uma bolinha transfere seu movimento totalmente ou parcialmente para outra. A grandeza física que torna possível estudar essa transferência de movimento é a quantidade de movimento linear, também conhecida como quantidade de movimento ou momento linear, que é igual a m vezes v, que é nada mais nada menos o que significa, como já falamos, quantidade de movimento ou momento linear, que é igual a massa vezes velocidade. Um exemplo que a gente vai dar agora. Vamos fazer um exercício simples. Qual a quantidade de movimento de um corpo de massa 2 kg a uma velocidade de 1 metro por segundo? Você vai fazer Q, que é a quantidade de movimento que a gente quer saber, igual a massa vezes velocidade. Então fica Q igual a 2 kg, que é a massa, vezes 1 metro por segundo, que é a velocidade. Então, 2 vezes 1, 2. 2 kg metro por segundo. Colisões elásticas. Colisão elástica entre massas iguais só troca a velocidade. Temos a bolinha vermelha e a bolinha azul. A bolinha vermelha tem 1 kg, está indo da esquerda para a direita com velocidade de 2 metros por segundo. E a bolinha azul tem 1 kg, está indo da direita para a esquerda com a velocidade de 1 metro por segundo. Quando elas se chocam, elas só vão trocar as velocidades, como eu disse. Então a bolinha vermelha com a velocidade de 2 metros por segundo passa a ter 1 metro por segundo. E a bolinha azul de 1 metro por segundo passa a ter 2 metros por segundo. Colisões inelásticas. Colisão perfeitamente inelástica. Temos a bolinha azul de 2 kg, está indo da esquerda para a direita com a velocidade de 3 metros por segundo. E temos a bolinha vermelha de 1 kg, que está indo da direita para a esquerda com a velocidade de 1 metro por segundo.
Quando elas se chocam, elas se batem, a bolinha mais pesada e mais rápida continua no seu sentido. E a bolinha mais leve e com menos velocidade persegue no sentido, que a bolinha mais rápida e mais pesada estava. Agora a gente vai calcular a velocidade que a bolinha vermelha vai bater na azul e vai voltar junto com a azul. Então, vai ser assim: Q antes igual a Q depois. Q é a quantidade de movimento. Então fica assim: massa 1 vezes velocidade 1 mais massa 2 vezes velocidade 2 é igual a massa 1 vezes velocidade mais massa 2 vezes velocidade. Então fica assim: 2, que é a massa da bolinha azul, vezes a velocidade da bolinha azul, que é 3, mais a massa, que é 1, da bolinha vermelha, vezes menos 1, que é a velocidade da bolinha vermelha. Por que é menos 1? Porque a gente já falou que quando a gente usar, quando está indo da direita para a esquerda, seria negativo, e da esquerda para a direita seria positivo. Então, isso tudo que eu acabei de falar é igual a massa 1 mais massa 2 vezes velocidade. Então, 2 vezes 3 é 6. 1 vezes menos 1 é menos 1. Então, fica 6 menos 1. É igual a massa 1 mais massa 2 vezes velocidade. Então, fica 2 da massa da bolinha azul mais 1 da massa da bolinha vermelha, que é igual a 3 vezes velocidade. Então, 6 menos 1 é 5, que é igual a 3V. Aí você vai passar o 5 para o lado direito, da esquerda para a direita. E o V da direita para a esquerda. Então fica V igual a 5/3 metro por segundo. Essa é a velocidade da bolinha vermelha.